Isaías capítulo 10, versículo de número 27. Isaías 10, versículo de número 27. Vai encontrando, vai dando um sinal para mim. Amém ou não? Diz assim a palavra do Senhor. Se tiver sem Bíblia, acompanha no telão. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da, vem comigo, por causa da, eu vou ler mais uma vez, mas eu queria que você colocasse força nisso. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da, Senhor, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir tua voz. Pai, nesse momento nós te pedimos, repreenda no nosso meio todo espírito que arrebata palavras, mas que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e preparar o nosso coração como uma terra fértil para receber a semente poderosa que é a tua palavra. Que ela venha germinar e dar muitos frutos para a glória do teu santo nome. Que ao sairmos daqui venhamos viver, praticar a tua palavra e o teu nome mais uma vez seja glorificado. Essa é a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E você diz amém e graças a Deus. Eu quero pregar nessa noite falando sobre a unção que despedaça o jugo. A unção tem o poder de despedaçar o jugo. A Bíblia vai dizer em Isaías que Israel está sendo subjugado. Existe um jugo em Israel pelo Império Assírio. O Império Assírio está dominando, eles estão subjugando Israel. Eles estão colocando cargas pesadas em Israel. Pastor, o que é jugo? Você vai lembrar o que é jugo. Lembra quando coloca um boi para arar a terra? Eles vão colocar um instrumento de madeira sobre o boi, que vai alinhar o boi e não deixar ele fazer o que ele quer. Só que aquilo dificulta a passagem, o caminhar do boi, para que ele seja forçado a fazer um tipo de trabalho, um tipo de serviço. E eu entendi e compreendi que muitas das vezes nós estamos na igreja, na casa do Senhor, mas estamos debaixo de muitos jugos que têm pesado a nossa caminhada. A gente está caminhando, mas não está fácil. A gente está caminhando, mas estamos caminhando debaixo de peso, debaixo de opressão. Tem pessoas que vêm ao culto domingo, vêm ao culto quarta-feira, mas quando sai, chega segunda-feira, existe um peso, existe algo que está pesando você, algo que está amarrando você, algo que o inimigo conseguiu colocar nos seus ombros, algo que o inimigo conseguiu colocar na sua cabeça, e você sente pesado. Alguns nem sentem mais vontade de estar na igreja, alguns falam, nem consigo mais ir ao culto, eu nem tenho mais vontade de orar. Por quê? Não é porque você é mau, não. É porque o inimigo conseguiu colocar um jugo sobre você. Eu preciso que você entenda que existe uma maneira de quebrar esse jugo. Existe uma maneira de deixar sua vida mais leve, mais suave. É a única maneira de se quebrar um jugo que o inimigo coloca, é a unção de Deus. Você precisa ter a unção de Deus sobre a tua vida, porque essa unção tem o poder de despedaçar o jugo. Pastor, o que é unção? Unção é como um unguento, é como untar. Quando alguém vai cozinhar, quando alguém vai fazer um bolo, uma torta, colocar um pão de queijo, o que eles fazem naquele tabuleiro? Eles vão untar, eles vão passar ali um óleo, para quê? Para que nada grude, ou não se perca o material que está sendo usado ali. A unção faz isso com você, ela deixa você escorregadio, ao ponto que o inimigo tenta tocar, mas não consegue, porque você está escorregadio. O óleo, quando a pessoa passa óleo no corpo, você tenta segurar e não consegue, você tenta pegar e não consegue. Isso também é no mundo espiritual. A unção de Deus nos deixa, sabe como? Imunes ao inimigo. O inimigo tenta nos acessar, mas não consegue. Ele tenta nos tocar, mas não consegue, porque nós estamos ungidos pelo Senhor, o Todo-Poderoso. Alguém comigo nesse lugar? O salmista, no Salmo 23, Davi, ele vai dizer assim, ó, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Ele está dizendo acerca do pastoreio. Ele que cuidava de ovelhas, ele sabia como tratar uma ovelha. A ovelha, quando está andando,
o lugar é de pedra, é arado, às vezes rochas, sempre vai surgir uma ferida na ovelha, sempre vai surgir algo que vai ferir a ovelha. Só que ele sabia que quando colocava um óleo da unção na ovelha, o inimigo não poderia atacar a ovelha. Como assim, pastor? Você vai entender. A história diz que as moscas, até hoje isso acontece, elas se ferem, e por estarem feridas, as moscas vêm e colocam ali as suas larvinhas, as varejeiras, dali vão causando o quê? Aqueles bichinhos que vão entrando pelo nariz e vai ocasionando no cérebro da ovelha, vai atingindo o cérebro da ovelha. Logo a ovelha começa a ficar, sabe como? Agitada, porque no seu interior tem um incômodo. Ela é ovelha, está seguindo o pastor, mas como não foi tratada através da unção, o inimigo teve acesso. Então essa ovelha começa agora a se debater contra a parede. Algumas ovelhas chegam a morrer de tão forte que elas batem contra a penha, contra a rocha. E o pastor, sabendo disso, quando ele vê uma ferida, quando ele vê um machucado, ele vem com óleo, ele vem com a unção, ele derrama sobre a ovelha. Ele põe sobre a cabeça da ovelha, sobre a ferida, para quê? Para que a mosca não tenha acesso à ferida. Eu não sei se você sabe, mas Beelzebu significa príncipe das moscas. Uma das maneiras que a Bíblia cita o diabo é falando sobre mosca, mosquito, varejeira. Isso tudo aí é atrelado ao inimigo. Então Deus está dizendo, quando você se unge, o inimigo não tem acesso a você, ele não tem acesso à sua mente, ele não tem acesso às suas feridas, ele não tem... Alguém está comigo nesse lugar? Eu tenho que pregar porque alguém precisa ouvir essa palavra. A unção tem poder de blindar você, a unção tem poder de espantar o inimigo. Quer repelente para Satanás? Se encha da unção. Alguém ungido, Satanás não toca. Alguém ungido, o inimigo não consegue prevalecer. E eu estou dizendo que você está debaixo de uma unção nessa casa. O inimigo não vai atacar sua mente, ele não vai atacar as feridas do seu corpo, porque a unção está sobre a nossa vida. Aleluia. Bate na mão do ungido e fala assim: você está cheio de unção que eu estou vendo. Repelente de demônio é unção. Se tem unção, o demônio não consegue atacar, o demônio não consegue tocar. Alguém comigo nesse lugar? E é normal as pessoas falam assim: pastor, unge minha cabeça. Pastor, você está preparado, irmão? O negócio vai estreitar aqui hoje. Quem está aqui, diga eu. Pastor, unge meu carro, unge minha casa, unge minha empresa. É errado ungir? Não, mas você sabe o que é a unção? Eu preciso entender o que é a unção. Às vezes eu começo a fazer coisas porque a religião me ensinou, e eu vou fazendo porque eu acho que aquilo ali vai ser bênção. Eu quero te mostrar na palavra o que é a unção de Deus. Eu aprendi que Deus só trabalha na terra naquilo que tem unção. Olhe para mim. Deus só executa uma obra na terra aonde Ele encontra unção. Se Ele não encontra unção, Ele não trabalha. Eu preciso entender com você nessa noite o que é unção. O que é ser ungido? O que é esse óleo? Eu quero ler com você Êxodo 30, do 22 ao 30, porque aí está escrito, fala com seu irmão, está escrito. Diz assim, nós estamos voltando lá atrás, para entender a origem da unção. Ô Jean, você bate nesse tambor, senão você vai dormir, varão. Falou mais o Senhor dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, e de canela aromática metade, a saber 200 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 rim, e disto farás o azeite da... A unção é o quê? A unção é o quê? Opa, a unção é santa. O perfume composto segundo a obra do perfumista. Tinha alguém preparado específico para fazer essa obra, para compor ali o óleo, a unção. E olha isso, ó. Este será o azeite da santa. O que vai se fazer com essa unção? Vamos ler, 26. E com ele ungirás a tenda da congregação, o tabernáculo. Eu estou falando assim, olha, eu vou trabalhar no tabernáculo, mas eu quero que antes de eu trabalhar, você precisa ungir o tabernáculo. Os utensílios do tabernáculo serão ungidos, consagrados, porque eles serão santos, separados para mim. E aí eu vou trabalhar através deles. Olha isso.
vai ungir a tenda da congregação, a arca do testemunho, vai lendo. E a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. 28. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. 29. Assim santificarás estas. O que a unção faz? O que a unção faz? É uma informação importante, você precisa guardar isso aí. A unção, você já está craque, olha aí. Olha isso. Para que sejam santíssimas, tudo que tocar nela será. Então, espera aí. Quando eu tenho a unção, nada pode me contaminar, mas eu posso transferir aquilo que está. É só quem tem unção que sabe. 30. Também ungirás Arão, sacerdote, e seus filhos, e os santificarás para que administrem o sacerdócio. Olhe para mim. Na antiga aliança só podia ser ungido sacerdotes, profetas, juízes. Depois, com o advento dos reis, começaram a ungir os reis também. Então a unção não era para qualquer um, a unção não era para qualquer pessoa. Pastor, o que a unção faz? O que a unção ela modifica na minha vida? O que a unção ela traz para mim? A unção traz uma capacidade sobrenatural para você executar coisas de forma natural que um homem não conseguiria fazer. Um homem convencional, ele tem uma limitação, mas quando um homem natural, ele é cheio da unção de Deus, ele é capacitado para avançar no sobrenatural. Então tudo que ele faz é potencializado, tudo que ele faz é ampliar. Alguém comigo nesse lugar? Tudo que uma pessoa que é ungida faz, o inimigo não consegue ter acesso. É por isso que ele prospera mais rápido, ele cresce mais rápido, ele avança mais rápido, ele anda mais rápido, ele voa mais. Eu estou pregando, você não está entendendo. O ungido, ele não fica limitado às circunstâncias. Por quê? Pastor, é o lugar que eu nasci, não. A unção que está sobre mim, ela despedaça todo e qualquer jugo. A unção que está sobre a minha vida, ela quebra toda e qualquer barreira, para que nada consiga me segurar, para que nada consiga me deter. Aonde estão os ungidos do Senhor nesse lugar? Mas a unção custa caro. A unção custa. E muita gente não é ungida porque eles não querem abrir mão de nada. Falei pela manhã, vou repetir agora à noite. 9 anos eu sou pastor dessa casa. Tirando as épocas de férias, eu não sei o que é um domingo para mim. Domingo eu estou aqui. Carro de 7 da manhã. Tenho um tempo de oração, leitura bíblica. Venho para cá, faço o culto das 10. Acaba o culto das 10, o povo me pega de conversa. Sai daqui umas 2:30 da tarde, com fome. Chega em casa, eu almoço, quase 4. Descanso um pouquinho, das 6 horas, 6:30, eu estou aqui de novo. Você vai embora, você está chegando em casa, você está indo dormir, eu estou saindo da igreja. E domingo, acordo cedo do mesmo jeito, trabalho do mesmo jeito, dou aula à tarde, dou aula à noite. Agora, existe um sacrifício para se receber a unção. Eu entendi que o ministério que Deus me colocou, algumas coisas eu não tenho escolha. Por exemplo, eu estou de férias, mas morre alguém na igreja, um parente da igreja, o que eu tenho que fazer? Parar as minhas férias e ir lá socorrer alguém. Eu estou de folga, alguém me liga, como me ligaram esses dias, no dia da minha folga: pastor, estou separando, pastor, estou saindo de casa. Eu falei: não, sai não, calma. Você quer sua folga? Eu falei: mas estou indo aí. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. O que eu puder socorrer, eu vou. Só que isso é um preço, e muitos não estão dispostos a pagar. Quando eles veem o resultado da sua vida, eles não conseguem mensurar o sacrifício que você fez. Hoje vê a igreja bonitinha, ar-condicionado, igreja climatizada, som bom, cadeira boa. Não sabe que a gente começou aqui no cimento, no tijolo. Não tinha chão grosso para ter culto. Antes do culto eu tinha que vir com a mangueira, com água, para diminuir um pouco o pó da igreja. As pessoas chegavam e falavam assim: nossa, aqui nunca vai ser igreja. Só que é um processo. E a unção custa. A unção custa. E Deus não vai derramar uma unção em vaso que não pode suportar. Você precisa entender que para Ele derramar a unção e Ele te usar, você precisa suportar o processo. Você precisa
aprender a suportar o processo. Eu quero lembrar você como que acontece o processo do vaso. Quando o vaso ele vai ser feito. Lembra de Jeremias capítulo 18? Quando Deus olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Lá eu vou falar com você. E você vai entender como eu trabalho. Você vai entender como eu faço as coisas acontecer. Dentre as formas de se fazer um vaso, eu separei 3 aqui, porque a gente não tem tempo para tudo. A primeira coisa que vai acontecer quando Deus ele vai pegar, o oleiro vai pegar o barro, ele está em forma de bola. É um barro duro, é um barro. Aí a primeira coisa que vai acontecer é jogar água nesse barro. Vai emborrifar muita água, jogar muita água e deixar ele num canto descansando. Para quê? Para que esse barro venha amolecer, para que esse barro venha ficar maleável. Enquanto ele não ficar maleável, o oleiro não pode trabalhar nele. Enquanto ele não amolecer o coração, o oleiro não pode trabalhar nele. Então quando você é de dura cerviz, orgulhoso, ei, Deus não pode trabalhar em você, Deus não pode derramar uma unção em você. Mas quando você recebe a água, que é a palavra, quando você recebe a palavra de Deus, deixa a palavra entrar e trabalhar em você, modificar você, você vai ficando maleável. Você vai ficando maleável ao ponto que o Pai vai trabalhar em você. Só que muitas pessoas não conseguem entender o processo, porque o Pai joga água e deixa ele descansando, deixa ele paradinho, e nisso outros vasos vão passando na frente, outros vasos vão sendo feitos, outros vasos vão avançando, e você fala: não, não é possível, será que Deus se esqueceu de mim? Ele não esqueceu, Ele está só esperando a palavra fazer efeito dentro de você, porque não adianta vir para essa casa, receber a palavra e não deixar a palavra te mudar, não adianta entrar por essa porta, receber a palavra e não deixar a palavra trabalhar em você. Então hoje eu quero te dar uma dica. Qual é, pastor? Deixe a palavra entrar, deixe a palavra te modificar, não deixa nada te travar, porque você vai estar maleável, e logo o oleiro vai pegar você e vai voltar a trabalhar em você. O oleiro vai voltar a trabalhar na sua vida, na sua história. Alguém crê nisso aqui? Ele fala alguma coisa aí, meu irmão. Segundo, quando o barro se torna maleável, quando o barro agora está preparado para ser moldado, o oleiro pega, sabe o que o oleiro faz? O oleiro vai espremer. O oleiro vai o quê? O oleiro vai o quê? Espremer, apertar. Olha para mim. Quando você acha agora ele vai me usar, ele pega e te aperta. Você fala: Deus, por que eu estou vivendo esse aperto? É o oleiro te apertando, é o oleiro te pressionando. E você fala: Senhor, eu não vou suportar, Senhor, eu não vou aguentar. Só que Ele sabe como te apertar. Porque na criação tudo Ele fez através da sua voz. Mas na hora que Ele foi fazer o homem, Ele falou assim: eu preciso apertar o homem, eu preciso apertar, amassar o homem. Coloca para mim em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó. A palavra formou ali é Yatzá no hebraico. Quando você vê a expressão Yatzá no hebraico, não é formou de dar, não, é espremer e apertar. Deus pega o barro, espreme e aperta. Mas eu aprendi que tudo que Deus aperta, tudo que Deus espreme, cresce. Pegou ainda, vou de novo. Tudo que Deus aperta, Ele faz crescer. Tudo que Deus aperta, Ele faz romper. Tudo que Deus... Ei, eu estou pregando para alguém nessa noite que está vivendo um tempo de aperto. Aperto financeiro, aperto no casamento, aperto no ministério. Só que o Pai está dizendo: eu não estou te apertando para diminuir você, eu estou te apertando para fazer você crescer. Através do aperto vai ter forma e crescimento. Através do aperto vai ter forma e crescimento. Levante as duas mãos. Eu quero declarar que esses apertos que chegaram na sua vida por esses dias não é para acabar com você, é para liberar algo muito maior, é para gerar forma, é para dar crescimento. Quem crê nisso, solta o grito de glória. Pega na mão desse vizinho e fala assim: suporta o processo, tem uma unção vindo sobre a tua vida. O aperto dá forma e crescimento. Vida sem forma, o Pai aperta. Ministério sem forma, o Pai aperta. Sua empresa sem forma, o Pai aperta. E quando Ele aperta, fala: prepara, porque eu vou dar forma e vou dar crer. Aí me ajuda a pregar em nome de Jesus. Segura a mão desse crente aí e fala assim: santo, prepara. Depois desse aperto, você vai ter uma forma clara e um crescimento espantoso.
Procura alguém que é mais crente que esse aí, eu acho que não é não. Procura assim, se prepara, santo. Depois desse aperto, o Pai vai te dar forma e o crescimento será espantoso. Segura aí. Eu aprendi que quando o trigo é amassado, você pode fazer pão. Você pode fazer o quê? Mas o joio, quando é amassado, ele se torna veneno. Quando nós somos amassados, nós manifestamos o que somos: se trigo ou se joio. Quando Deus nos amassa, Ele vai provar se eu sou trigo ou se eu sou. Porque tem gente que quando é amassado, ele vira veneno, não serve para nada. Mas o crente, o trigo, quando é amassado, ele se torna alimento para outras pessoas. Através do seu aperto, outras pessoas serão alimentadas. Alguém comigo nesse lugar? Pastor, cuidado, você pode estar andando com joio por aí, que na hora que aperta ele mostra quem ele é. Na hora que aperta ela mostra quem ela é. Na hora que o cerco fecha, ele agora vai ver quem eu sou. Ô joio, não aguentou um apertinho? Não aguentou uma amassadinha? Mas o trigo, quando ele é amassado, prepara o forno que vai ter pão. Deus, quando nos amassa, Ele extrai o que tem de melhor dentro de nós, ou então revela o que existe de pior que está escondido. Se Deus está te amassando, Ele quer mostrar o que está dentro de você. Aqueles que são joios vão virar veneno, vão falar mal da igreja, vão falar mal do pastor, vão falar mal de tudo. Mas aqueles que são trigos falam assim: eu aguento o aperto, Senhor, pode mandar. Eu suporto a pressão, pode enviar, porque eu sei que depois da pressão haverá crescimento. Eu não nasci para ser joio, eu nasci para ser trigo. Como é que você sabe que uma pessoa é trigo, pastor? Pode estar passando pela provação que for, ele nunca abaixa a cabeça e fala: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Deus. Alguém está comigo nesse lugar? Alguém nesse lugar comigo aqui? Pergunta o vizinho, fala assim: precisa responder não, mas se é trigo ou joio? Fala com ele, o aperto vai revelar. Fala com ele, fala assim: um aperto vai revelar. Então o pai joga água para amolecer, depois ele aperta para dar forma, para dar o quê? Para dar o quê? Aí começa os vasos: vaso grande, vaso pequeno, vaso gordo, vaso magro, vaso narigudo, vaso careca. Começa os vasos. Alguém comigo aqui? Começa a dar forma, ele começa a dar o quê? Aí vem o terceiro processo. Esse terceiro processo é terrível, porque o pai vai lançar no fogo. Peraí, pastor, eu fiquei de molho, fiquei esquecido, eu agora fui apertado, e agora o pai vai me colocar no fogo. Porque o fogo vai arrancar o restante de impureza que há no vaso. Porque se houver impureza, não pode receber unção. Se houver sujeira no barro, não pode receber unção. E sem o fogo, o vaso fica mole, o vaso fica. Mas quando você coloca no fogo, ele enrijece, ele fica duro. O pai quer que você fique firme diante das circunstâncias da vida. Então ele vai arrancar você da água, vai apertar, vai dar fome, vai colocar você nu. Uma vez que você foi para o fogo, agora você está preparado para ser ungido. Você está preparado para receber a unção que vem do alto. Agora você está preparado para ser usado pelo oleiro. Agora você está preparado para ser um vaso de honra. E Ele vai derramar tanta unção, porque aonde você passar, o nome dele tem que ser glorificado. Alguém que suportou o processo, alguém que aguentou o tempo de espera, alguém que aguentou os apertos da vida, alguém que passou por provas de fogo, agora está preparado para: Senhor, derrama a unção, porque com a tua unção eu vou avançar, com a tua unção eu vou crescer, com a tua unção nada vai me parar. Novo Testamento fala de Jesus. Quando se fala de Jesus, Jesus tem muitos. Eu disse que Jesus tem, mas Cristo só um. Jesus fala de humanidade. Jesus dormiu, Jesus acordou, Jesus teve fome, Jesus teve sono. Jesus morreu.
Mas quando se fala do Cristo, Cristo fala do sobrenatural, Cristo fala da divindade. Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. Cristo não tem fome, Cristo não tem sono, Cristo é o Todo-Poderoso, ele é ungido de Deus. Quando a Bíblia vai se referir à igreja, não diz que a igreja está debaixo da cabeça de Jesus, diz que a igreja está acoplada à cabeça de Cristo, porque a igreja não pode funcionar na humanidade, a igreja não pode funcionar no natural, a igreja tem que ser conectada àquilo que é sobrenatural. Então quando você lê nas cartas de Paulo falando assim, e a igreja, e Jesus é o cabeça da igreja, não vai falar Jesus, vai falar Cristo, e o Cristo é a cabeça da igreja, porque Jesus é natural, mas Cristo é sobrenatural. A igreja não foi chamada para ser natural, a igreja foi chamada para ser sobrenatural. É por isso que quando você está nesse ambiente aqui, esse ambiente é tomado pela glória de Deus, pela unção de Deus. Aqui pessoas são curadas, pessoas são libertas, aqui demônios saem, aqui o mal não consegue prevalecer, porque nenhuma unção sobre a nossa vida. Essa unção começou na cabeça de Cristo, e ela escorre por toda a igreja, por toda a casa. Ei, irmão, você está num lugar ungido, e nesse lugar o impossível pode se tornar possível. Alguém está aí? Preciso de mais 10 minutos, quem me dá? 10, 20, 30, isso é só uma bênção. Olhe para mim. Por que eu preciso da unção? O que a unção revela na minha vida? O que a unção revela no mundo espiritual? A primeira coisa que a unção revela é que eu e Deus temos uma aliança. Vou de novo. A unção revela que Deus e eu temos uma. Ainda que eu caia, que eu fale, eu tenho uma aliança com. Lembra que a unção, quando era derramada, era para se tornar santo, para se tornar o quê? Santo não é que não tem pecado. A palavra santo é separado, é o quê? Não é que não peca. A palavra santo é aquele que é separado. É por isso que quando Deus tem uma aliança com alguém, e Deus derrama essa unção, Ele separa essa pessoa. Você fala, vou para o mundo, só que você não encontra sentido no mundo. Você fala, vou para a balada, você está ali na balada, todo mundo curtindo, e você está lá assim, o que eu estou fazendo aqui? Você quer voltar para a vida antiga, mas você não consegue, por quê? Porque a unção foi derramada sobre a tua vida, e Deus te separou, Deus te santificou. Não é que você não vai pecar mais, é porque agora você é separado. É onde Ele te colocou, você serve para ser exemplo para outras pessoas, você serve como molde para outras vidas. Quando alguém olhar para você e falar assim, ele é diferente, ela é diferente. Enquanto todo mundo se mistura, ele é separado. Enquanto todo mundo está com medo, ele tem fé. Enquanto todo mundo está recuando, ele está avançando. Você é diferente, você é separado. Enquanto todo mundo está correndo do inimigo, nós estamos enfrentando o inimigo, dizendo assim, aqui não, porque eu sou ungido do Senhor. Aonde estão os ungidos nessa noite? Dá um brado de vitória. Eu tenho aliança com Deus. Eu tenho o quê? Essa unção, se eu cair, essa unção me levanta. Se eu errar, essa minha unção me traz de volta. Esse é o poder da unção. Pastor, o que a unção faz? Segundo, libera autoridade. Quando você é alguém ungido, é diferente. Ungido, quando fala, todo mundo dá ouvidos. Quando uma pessoa canta sem unção, ela pode cantar bonito. Mas quando uma pessoa canta cheia da unção, é diferente. Quando um pregador prega sem unção, é até um sermão bonito. Mas quando um pregador prega cheio da unção, o negócio mexe aqui dentro. Você vem tocar, se você tocar, tem unção, é diferente daquele que não tem unção. Ele pode tocar melhor, ele pode saber mais, mas se não tem unção, não presta para Deus. Deus, Ele está à procura de pessoas que são separadas, que são ungidas para executar a sua vontade. E quando Ele encontra alguém que Ele pode derramar unção, Ele libera a autoridade. E o Pai está dizendo, muitas pessoas perderam a autoridade, dentro da casa, no lar, no local de trabalho, porque a unção saiu da sua vida. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou derramando unção, a autoridade está retornando, a autoridade está retornando, a autoridade está retornando. Terceiro, olhe para mim. Quando a unção vem,
Deus me dá habilidades específicas. O que é isso, pastor? Eu já tenho habilidades naturais. Você já tem habilidades naturais. Mas quando a unção vem sobre a sua vida, Ele te dá habilidades específicas. Você rompe aonde ninguém rompe. Você cresce aonde ninguém cresce. Você prospera onde ninguém prospera. Porque existe uma unção sobre a sua vida. E Deus te dá habilidades que o homem natural não consegue executar. Alguém que tem conhecimento, inteligência, tenta fazer e não consegue, mas você cheio da unção, fala, deixa que eu faço, eu resolvo. Aonde você coloca a mão, o negócio é diferente. Aonde você pisa a planta dos pés, a atmosfera muda. Quando você chega, o lugar é tomado, porque existe uma unção sobre a sua vida. Existe um respeito sobre a sua história. E Deus dizendo, eu coloquei algo específico na tua vida. E aonde você chegar, essa unção vai ter que se manifestar. Essa unção vai ter que se manifestar. Pega na mão desse vizinho e fala, por esses dias Deus vai te dar habilidades específicas que vai mudar o rumo da tua vida. Alguém para crer comigo aí, solta um grito de glória neste lugar. Estou indo para o fim. Ele te dá uma força, Ele te dá um poder. A unção te dá uma força, a unção te dá um poder. Esse poder é o que despedaça o jugo. Essa força é o que despedaça o... Lembra que nós lemos em Isaías? Acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da... Tem tradução que está escrito assim, por causa da gordura. Pastor, o que quer dizer isso? Vou te explicar. O que é gordura? É energia acumulada dentro de nós. Vou de novo. O que é gordura? Energia acumulada dentro. Quando o Pai te unge, Ele coloca dentro de você uma energia acumulada, que precisa sair, que precisa se manifestar, que precisa... Pastor, estou sem força. Pastor, estou sem ânimo. Ei, falta unção. E quando a unção vem, vem poder. Quando a unção vem, vem graça. Quando a unção vem, vem força. Quando a unção vem, vem energia. Ai, pastor, eu não consigo mais orar. Ai, pastor, estou custando a vir no culto porque está faltando unção. Quem tem unção não consegue parar. Quem tem unção não consegue desistir. Quem tem unção, ele consegue suportar tudo aquilo que vem sobre a sua vida, porque existe uma força dentro de nós, que trabalha dentro e fora de nós. E hoje, Pai está dizendo, essa unção não pode ficar aí dentro, deixa ela se manifestar. Oh, você consegue levantar a mão e adorar Ele por um instante? Vai, levante a mão. Aqueles que estão cheios de unção, levante a mão aí, vai. Isso, tem um poder dentro de você, tem uma glória dentro de você, tem uma... Ei, meu irmão, deixa sair isso aí. Tem um poder dentro de você, é o Espírito. A unção nos reveste. A unção nos reveste. E a unção nos separa. Aquele que é ungido, ele é revestido. Aquele que é ungido, ele é separado. Pastor, eu vou pecar. Vai, filho, enquanto você estiver aqui nessa terra caída, nós vamos pecar. Mas nós somos separados por Ele. Quando a gente peca, a gente não continua no pecado. A gente dobra o joelho e fala, Senhor, me perdoa, porque eu falhei contra o Senhor. Mas eu estou aqui preparado para viver numa nova história. Eu preciso ser ungido. Eu preciso dessa unção. Agora no Antigo Testamento eles usavam o óleo, eles usavam o quê? Usavam o quê? Deixa eu matar a fé de uns 10 aqui agora. O que eles usavam no Antigo Testamento? O óleo. Pastor, por que eles usavam o óleo? Porque a gente chama eles de menino na fé. A igreja estava começando. A igreja estava nascendo como um tabernáculo. Eles precisavam de algo para apoiar a sua fé. E ali, eles entenderam que a obra do perfumista, aquele óleo, aquele frasquinho que você gosta tanto, aquele olhinho ungido que você gosta de ungir o carro, a casa, sua cabeça. E você pensa que é o óleo que faz milagre, não é. E eu vou abrir os seus olhos porque eu preciso pregar a palavra. Muitos pastores só vão falar isso em seminário, mas eu vou falar abertamente para você entender. A gente não precisa mais daquele olhinho
Pastor, mas aqui dá, claro que dá, eu entrego o óleo, por quê? Tem gente que ainda está menino na fé, ele precisa do olhinho para continuar. Ele precisa do frasquinho para continuar, eu vou ajudar a fé dele. Mas eu vou te mostrar na Bíblia, que a gente não precisa daquele óleo mais, do frasquinho da unção, do potinho, para ir lá ungir o pezinho, a orelhinha. Pastor, por que não? Vou te mostrar isso na Bíblia. Eu quero ler com você alguns versículos que vai nos fazer entender que não é o óleo que faz o milagre. Não é esse óleo que você consegue ver, enxergar, palpar, que faz a sua vida mudar. Não. Nada contra quem entrega. Como eu disse, eu também entrego aqui. Se precisar eu te dou óleo. Dou tudo se você quiser. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Mas os que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos é. Espera aí. O texto diz que quem nos unge não é o frasco, não é o olhinho. Ai, pastor, eu sou tão apegado ao olhinho. Tem gente que ainda é apegada à estátua de madeira. Você pode não estar tão diferente dele. Pastor, mas se não tiver o olhinho eu não consigo nem sair para trabalhar. Eu quero que você entenda que essa unção que já está sobre a sua vida. 3 glórias. Eu sei que eu matei a fé de muita gente. Essa unção que está sobre a sua história, ela tem um poder extraordinário. A Bíblia vai dizer que essa unção que está sobre mim, está sobre você, tem o poder de nos ensinar todas as coisas. Leia comigo 1 João 2,27. Fala com o seu vizinho, está escrito: e a unção que vós dele. Fala com o seu vizinho, você já está cheio da unção. Não, mas fala com fé, fala, você já está cheio da unção. Fala, você não precisa de potinho, de frasquinho, você já é ungido. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O texto está dizendo, você tem uma unção que tem o poder de te ensinar todas as coisas. O homem natural depende do estudo natural, mas o homem espiritual depende da unção que vem do céu. Essa unção te capacita, essa unção te ensina a fazer coisas que o homem natural demoraria muitos anos para conseguir fazer. Mas quando eu tenho a unção tem a capacidade de me ensinar, a unção tem a capacidade de abrir os meus olhos, a unção tem a capacidade de me dar entendimento, a unção abre caminhos, a unção abre portas, a unção faz o inimigo bater em retirada. Você está aí ou não? Atos capítulo 10, versículo 38. Leia comigo com muita atenção. Como Deus ungiu a quem? A quem? A Jesus de Nazaré. Com o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com. A Bíblia diz que Deus ungiu quem? E como que ele ungiu? Através do. Não pegou? Não entendeu? Vou de novo. Deus chama Jesus e fala, vou te ungir, rapaz, que eu quero te usar. Como? Vou te encher do meu espírito. Vai ter frasquinho? Não, não. Vai ter olhinho? Não, não. Eu vou te encher do meu, porque a verdadeira unção não é o óleo aromático, a verdadeira unção não é o cálamo, não são coisas, não, a verdadeira unção é o Espírito Santo a verdadeira unção é aquela que vem do alto, revestir, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o inimigo não consegue suportar, o maligno não consegue nos tocar. Quando estamos cheios do Espírito Santo, as coisas começam a acontecer. Ei, meu irmão, eu vim te dizer essa noite, seja cheio do Espírito Santo de Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Olhe para mim, termino.
Jesus conversando com Nicodemos. Jesus fala assim: é necessário você nascer de... Vamos ler. João 2:5, 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do... Tá fraco, da água e do... não pode entrar no reino. Jesus está dizendo assim, presta atenção. Primeiro eu te chamo, te coloco na água. Lembra do molho? Depois que eu te coloquei na água, você tem que permitir a água trabalhar em você. Mas você não vai ficar na água, porque o final do processo te leva ao fogo. Jesus olhou para cima e falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que em Atos 2 eles estavam reunidos no mesmo lugar. E se cumpriu o dia de Pentecostes. Eles lá preparados receberam o poder do Espírito Santo. E veio sobre eles um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam reunidos, estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de... Porque quando o Espírito Santo vem, o fogo vem. Quando o Espírito Santo vem, o fogo vem. Não entendi, pastor. Ele primeiro te coloca na água, que é a palavra, mas depois te leva para o fogo. E quando você está cheio da unção, ele fala: agora eu posso te usar, agora eu posso abrir porta, agora eu posso escancarar o céu, porque nada nem ninguém vai te arrancar da minha presença, porque você foi separado, você foi separado, você foi separado. A unção de Deus está neste lugar. Fica de pé aí. Pastor, eu gosto tanto do olhinho, eu te dou, irmão. Eu não vou te perder por causa de um frasco. O que você precisa mesmo é ser cheio do... Quando você é cheio do Espírito, a unção de Deus está sobre a tua vida. O texto diz, Isaías capítulo 10, versículo 27, e o jugo será despedaçado por causa da... unção. O que é a unção? É o Espírito Santo de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Quer andar mais leve? Se encha do Espírito. Quer que os fardos saiam dos seus ombros? Se encha do Espírito. Quer que esse peso saia da sua vida? Se encha do Espírito. Busque a presença dele dia e noite. Fala assim: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio desse. Aí o peso vai sair, a sua história vai mudar. Deus só trabalha na terra através da unção, através do Espírito Santo de Deus. E quando Ele derrama o Espírito Santo dentro da sua vida, é para você fazer grandes obras. Fala com o seu vizinho: Deus vai te encher, para que você realize grandes obras. Eu quero orar nessa noite por você, que sente que existe julgos na sua vida, pesos espirituais. Tem pessoas presas no adultério, na pornografia, na prostituição, na fornicação. Tem pessoas presas na mentira, na língua maledicente. Tem pessoas que não conseguem prosperar, não conseguem avançar, porque o inimigo conseguiu colocar um jugo em você. Existe um jugo sobre a sua história, mas eu conheço uma unção que despedaça o jugo. Eu conheço uma unção que despedaça o jugo. Qual unção é essa? É o Espírito Santo de Deus. Quanto mais cheio você estiver, meu irmão, mais os jugos serão despedaçados. O inimigo não vai conseguir colocar peso na tua vida. O inimigo não vai conseguir travar a sua história, porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Você não pode sair daqui sem esse revestimento, porque hoje o Pai escolheu essa noite para quebrar jugo sobre a sua vida, para quebrar jugo sobre a tua história. Você que estava tendo dias pesados, se prepare, os seus dias serão mais leves, os seus dias serão mais leves, porque o Espírito Santo está sendo derramado nessa noite. Feche os olhos aí, clame pelo Espírito Santo. Fala: vem Espírito Santo, me enche, me enche, me enche, me enche. Clame pelo Espírito Santo, clame pela unção, clame pela unção, vai, clame pela unção. Fala: vem Espírito Santo, desce como fogo.